A esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio, Sandra Terena, divulgou informações sobre o estado de saúde do jornalista. Em uma transmissão com a ativista Sarah Winter, presa no mesmo inquérito há mais de 6 meses, Sandra relatou que ainda não pôde ver o marido, mas um agente penal informou que ele consegue mover uma das pernas e a outra permanece amortecida. Ela explicou que o jornalista teve uma lesão na coluna e ainda não há clareza sobre o prognóstico. Segundo Sandra Terena, ainda não foi decidido o tratamento para buscar a recuperação do movimento das pernas. Na noite da véspera de Natal, Sandra Terena publicou fotografias da família e disse: "Neste Natal, o lugar do meu marido Oswaldo vai estar vazio na nossa mesa, mas a imagem que vai ficar na minha memória será a dos nossos filhos, mandando uma mensagem de amor para o pai. Você é um grande homem, te amamos." Ela também disse: "Nesta noite de Natal, eu e nossos filhos agradecemos a Deus por segurar nas nossas mãos, por ter nos sustentado até aqui. Intercedemos pela vida e pronta recuperação do nosso querido Oswaldo, que está sempre presente em nossos corações. Feliz Natal." Outros presos também comentaram sobre seu dia de Natal. Renan Moraes, em prisão domiciliar há mais de 6 meses, publicou um vídeo com uma música natalina mostrando sua tornozeleira eletrônica. Em postagem anterior, o ativista resumiu sobre a prisão do Eustáquio, também da Sarah Winter, Érica, Arthur, Mitochou, Daniel e minha. Não é o caso de um erro da justiça, não. É que o devido processo legal não está sendo seguido. Estamos presos sem acusação, sem indiciamento, sem qualquer justificativa plausível. Estamos em um limbo, totalmente nas mãos do STF, que não está seguindo o processo legal e, por isso mesmo, não temos nem a possibilidade de nos defendermos. É uma situação bizarra. O que eu mais escuto de todos os advogados que tomam conhecimento de detalhes é um absurdo." Érica Viana, em prisão domiciliar no Distrito Federal, disse pelas redes sociais: "Enquanto milhares de bandidos estão nas ruas, eu vou passar o Natal a mais de 1.000 quilômetros de casa, longe da família, do lar, por não ter cometido nenhum crime. Mas tenho fé de que o Verbo encarnado novamente trará libertação para o seu povo." Ela lembrou: prisão domiciliar não tem a aparência insalubre da cela, dependendo de onde a pessoa mora, mas é prisão. Érica questionou: existe possibilidade de indulto de Natal para quem está preso sob inquérito ou só para bandido? Em postagem anterior, Érica Viana relatou: "Diante dos fatos e sem suporte de nenhum dos nossos representantes constituídos em legitimidade, peço ajuda para manter-me presa. Há 6 meses, sem saber o motivo, sem acusação, sem processo criminal e sem pena, fui levada para a carceragem da Polícia Federal do Distrito Federal. No dia seguinte, eu fui transferida de Camburão para a Penitenciária Feminina Colmeia, onde passei 8 longos e duros dias como se fosse um lixo humano. Após esse período, fui carregada algemada com as mãos para trás até o CIMI, onde as autoridades instalaram uma tornozeleira eletrônica e informaram que cumpriria prisão domiciliar em Brasília com uma extensa lista de restrições. Durante o percurso, o camburão onde eu estava foi escoltado por comboio e helicóptero, como se fosse uma criminosa extremamente perigosa para a nação. Portanto, aqui estou, sem saber quando isso terá fim e como será. Minha vida toda foi revirada de cabeça para baixo. Minha família tem muitos idosos. Não tenho condições de fazer planos. Acredito ser impossível voltar à minha rotina normal, até por conta da pandemia, constrangimento, ameaças à minha segurança física e ataques de pânico que já venho sentindo. Apesar de possuir residência fixa desde que nasci em Campos e ser servidora pública estatutária no município, não fui autorizada a voltar para casa ainda. E vocês já sabem que não dá para contar com aqueles que elegemos." Boa noite a todos, é um prazer estar aqui debatendo com todos os colegas que me antecederam e é uma grande honra poder participar desse espaço público que se criou aqui. O Supremo Tribunal Federal, eu estou lembrando as antigas devassas da época do Brasil Colônia. Para quem não sabe, as devassas vinha um magistrado e nomeado pela coroa portuguesa, ele abria investigações em toda a vila, em todas as casas, a própria palavra diz, as devassas, né? Então tinha a devassa geral e a devassa especial. O que nós estamos vivenciando hoje, da maneira como se está procedendo nesses 2 inquéritos, é um clima de devassa,
similar lá à das ordenações filipinas. E eu vou explicar por quê do meu ponto de vista. Outro dia, eu lembro que nós vimos nas notícias, o ministro Lewandowski foi ofendido num voo. E quando ele foi ofendido num voo, o ministro Lewandowski tem direito, claro, à tutela da sua honra, à proteção da sua honra, tudo. O que ele fez? Foi criticado, etc. e tal, mas ele representou a autoridade para que aquele agressor fosse investigado, tivesse um inquérito policial e depois fosse denunciado por crime contra a honra do ministro Lewandowski, mas em primeiro grau. É um cidadão comum, um cidadão que estava lá no avião. E ele se exaltou e acabou ofendendo o ministro. Se houve ofensa ou não, se é de liberdade de expressão, até que ponto isso vai se julgar, mas este processo, que é uma ação penal pública condicionada, quando é um funcionário público que ele é ofendido, ele tem que representar para a autoridade, aí se instaura um inquérito policial e o Ministério Público oferece a denúncia. Se por acaso o Ministério Público não oferecer a denúncia, até caberia uma queixa-crime subsidiária por parte do funcionário público ofendido. Agora, não na hipótese de arquivamento, é só na hipótese de inércia do Ministério Público. Agora, o que acontece? Foi em primeiro grau. Agora, outros exemplos, o ministro Alexandre de Moraes foi ofendido, foi duramente ofendido na sua residência aqui em São Paulo. Instaurou-se um processo criminal contra os ofensores, está na Justiça Federal de primeiro grau. Agora, o que se criou nesses inquéritos é o seguinte: se essa mesma ofensa for pela internet, for pela web, ela é considerada como sendo realizada na sede do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ela entra, seja no inquérito das fake news, ou seja naquele inquérito 4781, o outro, de ofensas, calúnias, etc. e tal, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, qualquer ofensa hoje a um ministro do Supremo Tribunal Federal é considerada, na internet, é considerada como uma ofensa realizada na sede do tribunal. Eu li o voto do ministro Fachin para me preparar para essa live, e eu fiquei muito confortável com o voto que eu li no voto do ministro Fachin, porque lá um salto duplo carpado interpretativo para justificar uma série de coisas e uma série de contradições no voto. E neste voto ele diz o seguinte, que a sociedade é globalizada, hoje é tudo virtual e que no virtual todos são vizinhos. Ele escreve isso. Então, no virtual, então todo crime contra a honra, contra qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, que seja ou do STJ, por exemplo, seria no STJ, que seria praticado pela internet, é automaticamente considerado praticado dentro da sede do Supremo Tribunal Federal, que não é, por evidência, e criou-se, portanto, esse clima de devassa. Qualquer ofensa na internet hoje poderá ser objeto, quem fez essa ofensa poderá ser objeto de uma busca e apreensão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o que tem acontecido. E eu vi a decisão de busca e apreensão, aquela maior ou última que teve, né? E eu vi na leitura, foram citados dois depoimentos, um da deputada Joyce Halsemann e outro do deputado Alexandre Frota. E está lá que na CPI lá da fake news, que não é crime, nós sabemos, já está bem claro, não estou falando de calúnia, injúria, difamação e ameaça, é outro assunto, mas fake news, e eles foram na CPI das fake news e falaram que teria lá o gabinete do ódio, etc e tal, que teria uma organização dentro do Palácio do Planalto para essas fake news e tal. Agora, se você vê os vídeos da Joyce Halsemann e do Alexandre de Moraes anteriores, eles falaram várias vezes em coisas mais graves ainda, inclusive de fechamento do Supremo Tribunal Federal, a deputada Joyce Halsemann e o deputado Alexandre Frota. Tem os vídeos aí. Então são dois pesos e duas medidas, ou seja, as pessoas que deram fundamento para essa busca e apreensão, está lá na decisão do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, falaram em fechar o Supremo. Por que eles não estão, então, dentro do inquérito da Lei de Segurança Nacional? Então nós temos realmente, isso tudo denota que quando você é vítima, você perde a sua imparcialidade. É isso que nós estamos falando. Porque o ministro Fachin, no seu voto, disse o seguinte, aspas, mais de 90% dos autos do inquérito número 4781 já foram declinadas para a primeira instância. Isso é uma prova que não tem competência do Supremo para investigar. Se 90% chegou ao autor, chegou como aí da Sara, vai lá para o primeiro grau. Se 90% vai para o primeiro grau, o que o Supremo
está comandando essa investigação? Aí, num outro trecho, o ministro Fachin diz no voto, não, porque o Supremo tem que investigar para saber identificar os possíveis sujeitos ativos que talvez possa ter alguém com foro de prerrogativa como esses 2 deputados, além dos deputados aí, Joyce e Alexandre, que foram mencionados, mas que não são investigados pela questão da Lei de Segurança Nacional. Só que, quando você vê isso, é o contrário. Quando você tinha as investigações da Lava Jato, por exemplo, se aparecesse o nome aqui em primeiro grau de deputado, aí se mandava daqui de baixo para o Supremo. Agora não. O Supremo investiga tudo, investiga pessoas sem foro por prerrogativa de função, e aí depois aí vai mandando para baixo. Ora, mas não é uma simples investigação. Né? O ministro Fachin disse o seguinte, não há violação do princípio do juiz natural, porque o Supremo não vai julgar nenhum desses casos. Esses casos vão ser mandados para o primeiro grau. Vai ser um procurador da República, porque é competência federal, porque é ofendido é um ministro, então teria interesse da União, etc. e tal. Vai ser um juiz de primeiro grau que vai julgar. Ora, mas o ministro Alexandre de Moraes tem determinado medidas coercitivas de prisão temporária, medidas coercitivas de busca e apreensão, inclusive agora de tornozeleira. Ou seja, são medidas coativas determinadas por um juiz que é vítima. Então, o que eu defendo é que todas essas investigações, o Supremo também, convenhamos, né? Foi muitas vezes gravemente ofendido, ministros foram gravemente ofendidos, achincalhados, xingados. Assim, a liberdade de expressão até que quando não é com você. É claro que todo funcionário público, você tem uma menor esfera de proteção da sua intimidade, uma menor esfera de proteção da sua suscetibilidade, porque você é uma pessoa pública. Nós estamos aqui falando nessa live, pode ser criticado, pode falar, o Delmanto falou bobagem, o doutor Modesto falou bobagem, o Rogério, todos nós aqui, nós estamos expostos a essa crítica. E tudo bem, como o Rogério falou, não vai ser funcionário público. Mas o que acontece é o seguinte, na minha ótica, todos esses, se sentir ofendido, faz uma representação, vai instalar um inquérito no primeiro grau de jurisdição, desde o começo. Vai ser juiz de primeiro grau que vai determinar a busca e apreensão, se for o caso, em crime contra a honra. Agora, enfiaram a organização criminosa para atrair a questão da prisão temporária, cresceram a coisa. Enfim, eu entendo que toda essa apuração deveria ocorrer no primeiro grau, não no Supremo Tribunal Federal, salvo se realmente chegar a um deputado federal, aí sim nós temos a prerrogativa de foro. E neste voto, o ministro Fachin diz o seguinte, que quando a Constituição da República, no artigo 102.1, diz que caberá ao Supremo julgar originariamente as pessoas com foro por prerrogativa de função, ele fala que não é exclusivamente. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? A competência agora não é exclusivamente, é exemplificativa e não taxativa, no artigo 102, inciso 1 da Constituição. Então, para mim, a maior prova que não tem competência, que mais de 90% dos casos estão sendo remetidos para o primeiro grau. Então, há uma falha brutal na primeira questão de competência da instauração com base nesse inquérito policial, com base no artigo 43, porque, por exemplo, se o advogado na sustentação oral xinga o ministro, fala, ministro, o senhor é um sem vergonha, na sustentação oral, ele cometeu um crime contra a honra na sede do Supremo. Agora vai falar, mas o ministro Fachin fala isso, mas agora as sustentações orais estão sendo virtuais. Se um advogado xinga o ministro, ofende o ministro na sustentação oral virtual, isso é considerado dentro do Supremo Tribunal Federal ou fora do Supremo? Mas aí nós estamos numa sessão do Supremo Tribunal Federal. É diferente do que Facebook, do que WhatsApp, do que Instagram. O tema é polêmico. Mas nós temos uma outra questão. A do sorteio. Né? Do sorteio. É inacreditável o que aconteceu, porque o seguinte, o artigo 43 ali fala, e depois 44, fala que o ministro-presidente irá designar um relator. Agora, essa designação tem que ser por sorteio. E o ministro Fachin diz que não, que pode ser ou por sorteio ou por indicação. Mas não cabe ou aqui. E na página 49 do voto do ministro Fachin, eu fiquei realmente, quando eu li esse parágrafo, falei, nossa, diz o seguinte, não se tem dúvidas que a livre distribuição é mais coerente e mais consentânea com o processo no Estado de Direito democrático.
para evitar o que pode ser arguido na delegação por designação, vale dizer, sejam suscitadas ofensas à imparcialidade do juiz natural e outros procedimentos. Ora, se o ministro Fachin, no voto, diz que não tem dúvida que a livre distribuição é mais coerente, consentânea com o Estado Democrático de Direito, para garantir a imparcialidade, no final ele conclui que tudo bem, que está certa a designação sem a livre distribuição. Então há uma contradição em ré ipsa neste voto. E por último, já falei bastante, tem a questão do juiz natural, que tudo isso diz para o juiz natural, que é o seguinte, o ministro Fachin disse lá várias vezes, não vai ser o Supremo que vai julgar, que vai condenar, que vai receber denúncia, vai tudo lá para baixo, salvo de deputado. Mas essas medidas cautelares são medidas coativas, reserva de jurisdição, estão sendo adotados por um juiz absolutamente parcial, que é a vítima. Todos ali são vítimas. Então, mais um motivo para delegar para as instâncias inferiores, salvo se tiver realmente deputado, pessoa que for o autor, com for prerrogativa de discussão, e aí vai ter uma grande discussão, porque aí não pode ser ofendido, né? Teria que ser um ministro que não foi ofendido. Por exemplo, o eminente ministro Celso de Mello, outro dia, fez aquela nota de que seria o ovo da serpente, que o Bolsonaro seria o ovo da serpente, que passou... Ora, a partir do momento que o ministro fala que o presidente que está sendo investigado no inquérito do Moro é o ovo da serpente fazendo menção ao nazismo, ele está impedido. Ele está impedido também. Então, assim, está tudo muito nebuloso, porque o Supremo é vítima. O Supremo está ofendido, o Supremo está um tribunal machucado, o Supremo está um tribunal que está acuado. É isso que nós estamos assistindo. Agora, nós temos que defender a instituição Supremo Tribunal Federal. Todo país democrático tem que ter um Supremo Tribunal Federal independente, livre. Isso não quer dizer que não se possa criticar o Supremo Tribunal Federal. Agora, existiram excessos, nós temos que convir. Eu vi algumas das manifestações falando em morte, falando e realmente muito, muito ofensivas. Mas é que eu digo, representa e vai ser processado em primeiro grau se não tiver foro por prerrogativa de função. Por fim, eu gostaria de dizer que, assim, também essa questão dos acessos pelos advogados de todas as provas, isso é fundamental. Virou um inquérito secreto, não um inquérito sigiloso, e virou uma grande devassa. Uma grande devassa. Qualquer um neste país que falar mal, se exaltar, né, e falar mal de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, cometer um erro, cometer um escorregão, se empolgar, porque a discussão política ela levanta o tom, você é capaz de cair na teia da devassa deste inquérito de todo crime contra a honra na web é considerado como sendo praticado dentro da sede do Supremo Tribunal Federal e depois vai investigar, vai determinar busca e apreensão, vai determinar prisão temporária e depois manda para o primeiro grau. Ora, então já não podia nem determinar busca e apreensão, nem prisão temporária, já devia estar dando primeiro grau desde sempre. Essa, para mim, é uma grande contradição que eu vejo nessa situação que nós estamos vivenciando. Fora que depois o procurador da República de primeiro grau vai ter que enfrentar a decisão da Raquel Dodge, arquivando, entendendo que tudo é ilegal. Eu não sei como que ele vai lidar com isso lá na frente. Eu acho que são essas as ponderações que eu gostaria de fazer para os ilustres colegas, e eu acho que tá tudo errado nesse inquérito. Dá para entender, estão ofendidos, são partes, são vítimas, e não tem isenção para julgar. Então, esses dois inquéritos se transformaram, trouxeram o Brasil para tempos das ordenações filipinas, das ordenações do Brasil colônia, das grandes devassas, e que atinge, evidentemente, as pessoas que ficam com receio de participar agora de debates políticos na internet. Porque alguém fala uma coisa mais pesada, você dá o like, você compartilha, você vai cair no inquérito do ministro Alexandre de Moraes, podendo ter uma busca e apreensão na tua casa. Então está um clima muito tenso, está um clima muito, assim, atentatório aí às liberdades. Nós temos agora o projeto de lei das fake news no Congresso Nacional também ocorrendo paralelamente. Então eu acho que o melhor que o Supremo poderia fazer é mandar tudo para o primeiro grau desde agora. Já mandou 90%. Tem que mandar tudo embora do Supremo, só ficar se o autor realmente tiver foro por prerrogativa de função. Seria o melhor serviço para o país, eu acho que o Supremo faria, e para o próprio Supremo. Obrigado.